né? Porque através da internet, desse chatbot, você consegue conversar ali com a inteligência e com, né, a genética dos pais, você consegue responder algumas perguntas e ter uma ideia, mais ou menos, da probabilidade da sua criança nascer com autismo. E aí é que vem o perigo. A internet está recheada de informações que nos ajudam muito no nosso dia a dia, mas tem outras informações também que a gente precisa ficar atento. Até porque é importante que esse diagnóstico seja feito por um profissional. Eu estou aqui com a Gláucia Brígido, ela é psicóloga especialista em autismo e em neuropsicologia, para conversar com a gente sobre esse assunto. Gláucia, bom dia, bem-vinda à Rádio Cidade. Diga inicialmente, né, o que é que você, como especialista no assunto, né, viu essa ferramenta, o que é que você achou desse novo recurso aí que está disponível na internet? Bom dia, gente. Veja, é preocupante, porque a gente tem que procurar um profissional qualificado dentro dessa área. Tem os riscos, né, corre o risco de informações dadas, né, pela internet, que pode causar uma ansiedade maior aos cuidadores, e pode também ter erros, né? Então, eu aconselho os pais que tenham visto esses sinais, alguma diferença no comportamento do seu filho, procurar um especialista, um médico, um neurologista infantil, para fechar o diagnóstico do seu filho. Então, não vá por tudo que a internet traz, porque você corre o risco de ter o resultado contrário, né, do seu pequeno. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essas informações. As informações também, né? Muitas informações que a gente vê, Gláucia, geram muita dúvida também, né? Eu estava até te contando, né, antes da gente falar ao vivo aqui, sobre uma experiência que eu tive com uma colega minha, que acreditou ali, viu algumas mensagens que ela recebeu na internet, porque ela costuma compartilhar a vida da filha na internet, a menina crescendo, e aí ela começou a receber algumas mensagens no direct dizendo que possivelmente a filha dela tinha autismo. Então, assim, realmente a gente é bombardeado com informações na internet. É necessário, para ter um diagnóstico, procurar um profissional médico, né? Isso é importantíssimo. E não ficar só acompanhando o que a gente vê na internet. Não, com certeza. Procurar o médico e também um especialista, profissionais que trabalham dentro dessa área, porque nem tudo é autismo, né? Nem tudo é autismo. Às vezes a criança está dentro do marco do desenvolvimento dela, se comportando como uma criança comum se comporta, e às vezes tudo que a criança está fazendo agora é autismo. Ela é autista, ele é autista. Então, não entre, gente, dentro dessa neura, né? Porque tem que levar para um profissional, porque existe característica específica de crianças que está dentro do transtorno. Então, tem que ter esse cuidado, não vá porque o vizinho falou, porque a escola falou. Se tem alguma dúvida sobre essa questão do diagnóstico do seu filho, se ele está com comportamentos inadequados, procure uma ajuda de um especialista. O que é que a gente precisa observar de início, Gláucia, ali, para a gente ver alguns comportamentos, alguns sinais, para a gente pensar em procurar um médico especializado para buscar, né, um diagnóstico sim ou não do autismo? Veja, tem várias características, eu vou citar algumas aqui. Por exemplo, a mãe percebe que a criança tem dificuldade na socialização. Crianças não verbal, que não conseguem falar, formular frases, né? Já fiquem atentos. Crianças que andam na ponta dos pés, que têm os flertes de mão, que colocam a mãozinha no ouvido diante de um barulho agudo ou grave. Crianças que piscam os olhos com muita força. Crianças que não têm senso do perigo. Crianças que andam na ponta dos pés, que ficam circulando, né, faz aqueles giros. Então, aí tem que prestar atenção e realmente procurar um profissional, porque essa criança pode estar em sofrimento. É interessante a gente acompanhar, né, Gláucia, o desenvolvimento ali da criança, mas quando é que os pais, os responsáveis, veem ali que é o momento certo de procurar um profissional médico? Quando a criança está dentro de um comportamento inadequado, quando a criança tem a dificuldade de socialização, a escola também é fundamental, porque as escolas elas observam também e falam para os pais como está a criança dentro da escola, né, a dificuldade no aprendizado. E esses pais, né, esses cuidadores, eles observam a criança muitas vezes pelo primeiro filho,
né, que ele está diferente do primeiro filho, que o outro não se comportava dessa forma. E, às vezes, a mãe chama a criança, fala com a criança não dá atenção para os pais, para os cuidadores, a criança tem hiperfoco naquilo que ele gosta, por exemplo, um filminho, se deixar, passa o dia todinho assistindo aquele filme, tem hiperfoco nos dinossauros, empilha carrinhos, eles têm um hiperfoco naquilo que eles gostam, e se deixar, ele passa o dia todinho nesse movimento. É quando os pais começam a prestar atenção e falam, tem algo de errado com meu filho. Gláucia, outra coisa também, né, que você tinha comentado comigo sobre o diagnóstico precoce, o quanto é importante, né, a gente identificar e realmente procurar orientação médica com relação a isso, né, para ter a criança crescer, né, com um acompanhamento necessário. Isso é extremamente importante, né, para a saúde, para a vida dessa criança. Fundamental, é fundamental o diagnóstico precoce. Independente que ele esteja dentro do espectro ou não, se seu filho ele já não verbaliza, né, ele não tem a fala funcional, já tem que levar para um especialista. Se seu filho está dentro de um comportamento inadequado para o marco do desenvolvimento dele, já tem que levar para um profissional, porque a criança ela precisa corresponder ao seu marco de desenvolvimento. Então, é isso que a gente sempre fala para os pais, sabe, na consulta, quando vem, às vezes vem muito preocupado porque a criança está batendo, porque a criança está tendo alguns comportamentos inadequados. Eu digo, calma, vamos ver direitinho, vamos observar, analisar, porque não é no primeiro dia, né, não é na primeira consulta que se dá um diagnóstico. A criança tem que passar por observações, tem que ser analisada para depois sair o diagnóstico. Então, a importância a gente já ressaltou, né, de procurar um profissional médico e não ficar só confiando em tudo que a gente vê na internet, né? Exatamente, tenham muito cuidado sobre questões, porque nem sempre o que o filho do vizinho tem é o que o seu filho tem. São totalmente crianças diferentes, que têm um mundo diferente. Por isso que diz singular, cada um funciona diferente, cada um tem o seu jeitinho, a sua forma de comportamento, de agir, de ser. Perfeito, muito obrigada. Gláucia Brígido aqui com a gente, psicóloga especialista em autismo e neuropsicologia, conversando com a gente sobre esse assunto tão importante que é o diagnóstico precoce do autismo e também reforçando a importância, né, de ter todo um acompanhamento aí especializado e a gente não ficar só acompanhando o que a gente vê, né, o que a gente lê, o que a gente acompanha aí na internet. É muito importante. Ana? Muito bem, Juliana. Muito obrigada pelas informações. Um abraço aí para a psicóloga, né?